Olá, amigos, boa noite. Temos hoje a grata alegria de mais um encontro dessa nossa proposta dos estudos da obra da codificação, né? Com o conteúdo psicológico da nossa querida Joana de Ângeles. E hoje eu estou tendo o prazer de ter a parceria da amada e querida Guadalupe. Oi, Guadalupe, como é que tu tá? Tudo bem, minha Oi, querida? olá pessoal, olá Tiago. Bom, Muito muito bom sempre estar com vocês. com certeza. Então, amigos, hoje nós temos um tema interessantíssimo, que é essa que é encontrarmos os elementos, né, e já na codificação, em que os espíritos estão problematizando essa temática sensível e delicada da experiência humana, que envolve a reencarnação, né, esse périplo multiexistencial e os nossos compromissos e relacionamentos afetivos. Né? Nós sabemos que esse é um dos pontos mais difíceis da experiência humana, mais desafiadores para sermos mais justos, né? E que nos colocam muitas vezes em condições, é, muitas vezes perturbadoras, muitas vezes, né, acalentadoras, mas a gente sabe que todos nós, espíritas ou não, cristãos ou não, temos a oportunidade da experiência afetiva e emocional em nossas vidas. Então, hoje, a nossa ideia é trazermos algumas reflexões e mostrarmos a profundidade, já a beleza desses pródomos, desses conteúdos presentes na codificação, mas também agora acalorados, aquecidos, coloridos, com as tintas do conhecimento psicológico e também a partir do conhecimento que a Joana constrói a partir entre a doutrina espírita e as escolas contemporâneas, né? Sejam elas psicológicas, sejam elas psicodinâmicas. Então, que a gente possa começar as nossas reflexões, a gente tem que pensar que existem alguns aspectos de que nós nos diferenciamos como espécie humana das outras espécies, porque nós conseguimos, temos a possibilidade de vivermos os afetos, as emoções e os sentimentos em múltiplas outras variedades que se tornam mais complexas e muitas vezes, amigos, belas. São expressões profundas da experiência do que nós chamamos amor. Então, nós temos uma qualidade existencial, uma experiência única, que as etapas anteriores pela qual o princípio espiritual passou e jornageou ainda não alcançou essas aquisições. Mas nem tudo é belo. Nós temos heranças profundas associadas à nossa animalidade ou uma dimensão instintiva que ainda ela é um joio substancial que tem o seu sentido, fez parte da nossa jornada e que hoje precisa passar por metamorfoses da libido, né? Usando aqui uma linguagem do nosso querido Jung, de como que essa energia sexual ela precisa se plasmar, se transubstanciar em outras expressões, em outras possibilidades de enriquecimento do espírito. Ao escolhermos esse tema, compromissos e relacionamentos afetivos, por excelência, o que move, o que toca, o que nos sensibiliza nesse processo esse elan, é essa conexão que nós fazemos uns com os outros, nas condições de familiares, na condição de amigos, na condição de pares amorosos, na condição de pais, mães, filhos e filhas. Então percebo que os papéis, ao falarmos sobre compromissos e relacionamentos afetivos, eles podem dar um tom associado apenas a uma dimensão relacional, experiencial, amorosa de um par, mas na verdade engloba um conjunto muito amplo desse espectro que é a experiência emocional e afetiva da experiência humana. E aí, Guadalupe, o que tu acha? Tiago, nós estudamos e gostamos muito de ler sobre isso, todos nós, sobre as relações, os relacionamentos, o relacionamento que nos move de uma certa maneira de ver a vida, já que a individuação se dá na relação, e também pelo fato de que nós, ao todo tempo, afetamos
somos afetados pelo outro. As relações também, elas perpassam nós conosco, nós com o outro e nós com a natureza. Então, toda essa questão dos relacionamentos afetivos, compromissos e reencarnação, realmente é algo que está presente, que é necessário que a gente olhe. E, invariavelmente, no final, o que a gente busca é Deus. Né? Nós buscamos essa plenitude, essa sensação de sentir-se completo, acolhido. Mas nessa caminhada, e a caminhada que é nossa, que é única, apesar de estarmos interligados, nós nos equivocamos às vezes. Nós vamos buscando justamente esse amor, que é o que a gente vem aprender, a desenvolver, em lugares errados. E assim a gente vai, às vezes, se culpando, às vezes nós vamos machucando e sendo machucados do ponto de vista emocional, dos sentimentos, né? E muitas vezes físico mesmo, se nós formos para os relacionamentos e as questões passionais. Mas a verdade também, Tiago, e aqueles que nos ouvem, é que até o erro, a mentora nos traz muito isso, né? E não só ela, mas até o erro é uma forma de aprendizado e de nós identificarmos como não fazer mais. Ao mesmo tempo, só não erra quem não tenta. Então, o erro, ele mais do que uma forma de aprendizado, ele realmente ele faz parte da nossa caminhada. E muitas vezes os espíritos de luz, os espíritos esclarecidos nos dizem que muito pior do que errar é não tentar. A gente acaba se comprometendo muito mais, ficando paralisado na vida. Podemos trazer de uma forma simbólica a parábola dos talentos, para que a gente lembre disso. Isso não quer dizer que o erro não deva ser reparado, que a gente não deva olhar, sobre, aprender realmente, né? E não só sair por aí achando que isso é normal, no sentido de não haver um aprendizado, uma reparação, todo um trabalho com a cura. E assim, nós chegamos, então, ao momento quando a gente reencarna, porque quando nós estamos lá no plano espiritual, fica cheio de planos, mas quando chega aqui é um tanto mais complicado. E é nessa tentativa e erro que realmente nós vamos conseguindo elaborar as nossas questões. E daí eu lembro também, Tiago, tu citaste o Jung, né? E eu lembro também de algo que ele nos traz, o quanto é importante nós vivermos a nossa vida. Então, esse é o primeiro ponto assim, que eu queria trazer para nós adentrarmos na obra da decodificação, mas que eu acho extremamente importante de que nós tenhamos sempre bem à nossa vista. A responsabilidade pela nossa vida e o entendimento que o trabalho de autoconhecimento é que realmente vai nos colocar mais próximo de amar e sentir o amor do próximo em sua plenitude. E o que o Jung diz, né? Que o que mais interfere na vida de uma criança ou na vida de outro humano, enfim, é realmente nós deixarmos um peso, seja para o coletivo, seja para os nossos filhos, da vida não vivida. Então, é um grande peso psíquico que eles carregarem a vida não vivida dos pais. E isso é importante para que nós realmente possamos entender que nós devemos nos relacionar, educar, fazer o máximo pelo nosso próximo, principalmente o próximo mais próximo, porque às vezes ele fica de lado lá na família, isso também é importante, mas que é preciso que a gente também viva a nossa vida, no sentido de realmente nos comprometermos conosco, né? Sem que isso signifique egoísmo. Então, Tiago, não sei como é que tu vê isso, e se isso, porque às vezes eu me preocupo que quando a gente conversa sobre isso, as pessoas entendam que isso se aproxima do egoísmo, e pelo contrário, né? É completo que nós conseguimos realmente ajudar, cooperar, não julgar. Né? Então, acho que isso é bem importante,
o compromisso com a vida, né? Com a vida, porque exerce um grande efeito psíquico aquilo que nós não vivemos e fica borbulhando lá no nosso inconsciente. Não, muito bom que tu traz, porque nós não podemos esquecer, amigos. Kardec fez uma escolha de titulação da parte terceira do Livro dos Espíritos, em que ele chama de leis morais. Ele inscreve um conceito que as ciências já compreendem, de que nós somos os únicos seres capazes de produzir ética. A ética se contrapõe a uma ideia primitiva, aqui num sentido depreciativo, primitivo de pouco desenvolvido no campo da alma, da forma instintiva como nós nos relacionamos uns com os outros. A ética, então, estabelece um paradigma novo relacional, interpessoal, e que nós, por excelência, vamos desenvolvendo no curso, né, que nós chamamos da jornada civilizatória, nesse percurso multimilenar da alma. E pensando, amigos, nas milhares de encarnações que nós já tivemos, quantas não foram as nossas experiências afetivas? Quantas vezes não vivemos os papéis de mães, de pais, de filhos e filhas, de órfãos e órfãs, né? De termos sido abandonados ou traídos, de termos traído ou abandonado, de termos confundido o amor com o sexo, né? E quantas vezes as vivências de amor, que às vezes se expressam apenas pela sexualidade, ou por um sentimento afetivo, uma condição afetiva de posse perante a prole, os filhos, mas que a seu tempo precisam desabrochar para dimensões mais amplas no campo do sentimento, né? Da afetividade no sentido mais amplo. E a afetividade, é importante que a gente defina esse conceito, a gente usa muito esse conceito, né? A afetividade, amigos, não é mais que esse conjunto de fenômenos psíquicos que nós experienciamos, que nós vivenciamos, por meio da forma de emoções e sentimentos. Então, toda vez que eu me relaciono com um fato, um fenômeno, um relacionamento, e eu sinto uma emoção, eu sinto um sentimento, essa experiência é uma experiência de afetividade. E nós, de alguma forma, nós somos... nós estamos nesse périplo, nessa jornada multimilenar, numa história emocional, de uma história afetiva, de uma história até mesmo sexual humana, e que revela a complexidade do que é essa dimensão nossa e como é difícil para nós ainda hoje, século XXI, na condição de habitantes deste planeta, num estágio evolutivo específico, ainda nós estamos patinando. Podemos dizer que nós somos crianças ainda, na forma como nós não conseguimos cultivar, cuidar dessas nossas emoções. E sabe o que é mais sério? É que se nós pensamos que nós somos de fato seres éticos, como é que nós podemos estabelecer uma ética no lugar de um cuidado de si, no campo emocional, e uma ética de um cuidado do outro? Isso ainda é um desafio para todos nós. Porque quem já se apaixonou sabe como isso captura a alma em um lugar em que nós perdemos, às vezes, a capacidade de compreensão, discernimento, né, de quem é esse outro, né, às vezes ali idealizado, e até mesmo, lendo uma história que o Divaldo relata, né, um casal com uma família que ele conheceu na Argentina, e que a família era perseguida por um espírito que não abdicava da vingança dele. E ele se valia da mediunidade da filha lá dessa família, que já era uma jovem adulta, para atormentar a família. Até um dado momento, com o cuidado que era possível, né, por estar na Argentina, a moça está num relacionamento, ela engravidou. De quem? De quem que ela engravidou? Desse espírito. Só que a família não sabia, o Divaldo nunca contou para eles. E esse recomeço, né, da reencarnação, de recomeçar, né, uma nova dinâmica familiar, né, uma nova
estrutura familiar, e esse espírito chega e ele passa a ser amado e cuidado por essa família a ponto do avô, que era o pai preocupado com essa filha, desesperado pelo quadro clínico dela, que associava uma condição psiquiátrica, uma questão mediúnica, ele estava tão encantado com aquele neto, faceiro, bonitinho, e que ele dizia assim para o Divaldo: eu vou te fazer uma pergunta, eu quero que tu me responda. E pode falar a verdade, tá? Esse menino que está aí, o Divaldo, ele vai perguntar. E olha que o senhor perguntou, Divaldo. Esse menino está encantando as nossas vidas. Ele é um dos apóstolos de Jesus. Tamanho era o fascínio. Amigos, o recomeço na cara. A oportunidade da gente reencontrar os antigos adversários, da gente reencontrar antigos amores que nos fortalecem nessa constelação de família. Então vejam, os compromissos éticos, os compromissos de amor com a vida, eles são inadiáveis. Então que a gente entenda que o encontro de hoje, ao falarmos sobre essas questões, elas nos trazem um grave comprometimento, que tem que ser doce, tem que ser leve, mas é também sério. Que nós já compreendemos que a vida, ela é um percurso, ela é uma oportunidade para que a gente busque a integração de elementos que estão de forma dispersas, de pontas que estão ainda ásperas, né? De arestas em relações e que aparecem afetivamente na família. Daqui a pouco nós vamos a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas vejam, há algo de singular e de belo. E essa história é bonita porque mostra o quê? Até mesmo o pior adversário, ele, em um dado momento do recomeço, ele vai receber ali sementes, uma nutrição nova, dessa seiva, né, que sustenta e alimenta a vida no universo, que é o amor. Estou falando muito, né? Agora vamos lá. E aí, Não, tá ótimo. Eu achei tão linda essa história e a forma como tu contaste, e é incrível o quanto o amor tem esse poder e o quanto é da nossa natureza amar. Né? Então, também se vê que basta uma oportunidade para que a gente mude. E também se vê o quanto existe esse cuidado da espiritualidade conosco em relação, por exemplo, à lei da causa e efeito, mas do fato de nós esquecermos muitas coisas temporariamente. Isso torna tão mais fácil que a gente vá diluindo essas energias mais densas, essas dificuldades, e que quando a gente então retorna à pátria espiritual, vai perceber, mas já vai ter tido um trabalho ali muito bonito, né? Ligando a esse teu caso, que tu contaste, que o Divaldo trouxe. E também essas questões de familiares, o quanto esses laços, que na verdade entre nós ainda estão muito ligados ao amor-apego, mas que mesmo assim, esse amor-apego entre as famílias, no nosso grau evolutivo, às vezes ajuda, no sentido de que depois que está ali uma mãe com um filho, e aí entra muito o instinto realmente, né? E o instinto materno, como um instinto, e o quanto isso também rompe com todas as energias densas e acaba transformando, às vezes, brigas, desavenças seculares em uma nova união amorosa nessas conformações familiares que muitas vezes muda, como tu trouxeste, o pai vira filho, a mãe, né, vira irmã e assim por diante. Então, como é bonito isso, porque às vezes, no que eu estou pensando, uma família recebe um grande desafeto de uma briga, né, secular, mas recebe como um filho ou uma filha, e não sabe, né, pela lei do esquecimento. Pode até ter aquela intuição, até não amar como ama o outro, quando tem mais filhos, mas mesmo assim ama, né? Mesmo assim cuida por esse lado nosso também instintivo, e isso também vai diluindo. É claro que a gente tem vezes que nós falhamos nessas conformações familiares, nós enquanto
seres em evolução, mas é muito bonito, assim, esse tipo de vitória. E também eu estava lembrando, Tiago, essa questão dos relacionamentos e essa nossa busca, né? Porque a gente busca a comunhão, nós buscamos a completude, é da nossa natureza, como a Joana traz, esse deutropismo, de como a planta busca o sol, nós buscamos Deus, e às vezes a gente acaba buscando no lugar errado, e acabamos nos atrapalhando aqui na nossa conversa, nas questões da afetividade, da sexualidade. Né? Também buscamos em outros lugares, poder, dinheiro, as compulsões em geral, mas enfim. E isso nos traz para a nossa realidade psíquica, quando e somos herdeiros de nós mesmos, então eu vou falar da nossa infância nessa encarnação, mas nós somos a soma de quem nós fomos, né? É quando lá na infância nós acabamos trazendo essas que se chama psicologicamente das feridas, né? E aí a gente acaba, uns levando a ferida do excesso e tendo as questões ligadas a isso, outras da insuficiência, né, de afeto, de outras questões. Mas eu entendo, quero ver o que tu pensa também, né, e estou me baseando aqui na fala de James Hollis, principalmente, mas também, né, o que Jung nos diz, que o abandono e a rejeição, eles estão presentes, muito presente na nossa dinâmica psíquica. E aí é preciso que haja esse cuidado para que a gente tenha essa percepção e não projete no outro essas nossas carências. Claro que o relacionamento e toda a nossa vida de relação funciona por meio de projeções mais ou menos inconscientes, né? Mas a inconsciência disso pode ser muito danosa para a nossa evolução espiritual. Nós podemos colocar, muitos de nós, a nossa vida na mão do outro, como aquele outro mágico, o príncipe encantado, a princesa prometida, e assim maciçamente nos atrapalharmos, né? Ou outras vezes estarmos até em uma relação interessante de parceria, de casamento, seja oficial ou não, né? Mas de uma parceria de companheirismo entre aquela pessoa que a gente escolheu para compartilhar a vida, mas daqui a pouco, inconsciente dos nossos conflitos, das nossas fragilidades, nós olhamos para o lado, o gramado do vizinho é mais verde, e muitas vezes nos perdemos atuando e mantendo relações extraconjugais de uma forma que foge também daquilo que nós, enquanto ser espiritual, gostaríamos de ser. E isso tem vários desdobramentos, né? Volto para aquele do erro, que é uma forma de aprendizagem, então não trago aqui julgando, mas que quando isso acontece, que a gente tenha um olhar e perceba o que está se passando aqui, né? Eu quero ficar com a parceira ou parceiro que eu estava antes, eu quero seguir para essa nova relação, mas que a gente se entenda e olhe o que isso significa lá na nossa psique, né? E que entenda que também, bom, eu não devo fazer o outro aquilo que eu não gostaria que fizesse para mim. Então, se isso está sendo feito sem uma combinação prévia, não é interessante, né? Então, também eu tenho que ver. E se eu me culpei, eu preciso reparar, mas eu também preciso seguir em frente. Outras vezes, nós podemos também ficar presos a um relacionamento, presos, que eu digo, colocando toda a nossa vida, como eu trouxe, no outro, e nos tornando espelhos de uma outra pessoa, sem vida própria, levando ou assumindo o papel de salvador e carregando o peso de uma pessoa que, né, não está vivendo a sua vida, mesmo que a gente não perceba isso, ou colocando a nossa vida nas mãos de outra pessoa e também carregando um peso de não ter as nossas escolhas. Então, vejam, e assim, né, Tiago, agora eu que estou falando muito, e assim nós podemos ficar trazendo várias
trazendo variações sobre esse mesmo tema da rejeição, do abandono e da projeção de um outro mágico, tirando de nós, de novo, o compromisso com a nossa vida. Isso que eu trago do ponto de vista psíquico, eu entendo que está muito ligado à nossa conversa de hoje, porque qual é o nosso compromisso aqui, né? Qual é a ética e a moral do ser espiritual, não do coletivo? Então, como é que nós estamos lidando com isso? E quando a gente entende tudo isso e não consegue fazer, será que nós estamos entendendo que nós também temos um limite e que nós precisamos achar qual a nossa medida para que a gente, então, faça o melhor possível nessa encarnação? Será que nós estamos entendendo que para eu aceitar o outro, eu preciso me aceitar? E já é muito difícil eu me aceitar, quanto mais aceitar o outro. Então, isso traz para nós uma realidade que é a realidade do ser psicológico, né? Que é a realidade de nós entendermos que nós somos espíritos encarnados aqui no momento, de nós entendermos que a gente precisa sim ter um compromisso ético, moral de self, com a nossa vida, e isso implica a vida de tudo e de todos. Mas também entender, né, Tiago, e te passando assim a palavra, que nós não vamos, nessa encarnação, ser aqueles espíritos dos mundos ditosos felizes. Então, entender o nosso tamanho, né? E trabalhar dentro da nossa realidade, esses compromissos e esses relacionamentos. E cada vez procurando fazer melhor, claro, né? Mas entendendo os nossos limites também. Porque se eu entendo o meu limite, eu entendo do outro. Agora, se eu não entendo o meu, o outro também não vai ser acolhido por mim. Então, isso é bem complexo, mas bem verdadeiro. Não, muito bom te ouvindo, porque me traz uma questão que é muito interessante sobre a questão dos relacionamentos afetivos. Você trouxe uma dimensão psíquica, e na época os espíritos não podiam usar uma linguagem de uma ciência que ainda não havia se organizado num campo de conhecimento. E eles trazem uma reflexão sobre isso que tu está trazendo, porque, amigos, assim, os reencontros afetivos, os reconhecimentos mútuos, as animosidades, quantas vezes já não ouvi, né, de mães que se sentem culpadas porque gostam mais de um filho que de outro, tem uma simpatia mais por um filho do que por um outro. Às vezes detestam o filho ou a filha. E diante de uma imagem do que se espera de um pai e de uma mãe, um sentimento dessa natureza provoca uma estranheza e, no caso, às vezes muita culpa. De onde é que vem isso? Né? A gente sabe e precisa entender que toda vez que a gente vivencia uma experiência emocional, toda vez que a gente vivencia, a custo das várias encarnações, uma experiência afetiva, relacional, sexual, essas imagens, amigos, elas vão se plasmando, elas se criam e elas permanecem vívidas dentro da gente. E aí, como é que os espíritos, por exemplo, abordaram isso dos reencontros espirituais? Como é que, por exemplo, eu nasci em Porto Alegre, né? Minha esposa nasceu em Brasília. Como é que fios são esses que interconectam histórias e pessoas e nos fazem nos reencontrarmos? Né? Isso acontece. Ah, não, mas é porque você conheceu, você gostou. Se fosse tão simples assim, amigos, histórias que começam amorosas e terminam em dificuldades, não estabeleceriam, né? Porque a pessoa está atraída pelo quê? Então, a psique, o inconsciente, ele, ele se conecta, né? Para quem não sabe, os inconscientes se comunicam. Os primeiros psicanalistas que surgem na época, né, junto com Freud, eles percebiam esse fenômeno na prática clínica.
né, dos inconscientes se comunicando e buscavam caminhos de compreensão do que é isso. Agora, como que os espíritos trouxeram isso? Né? Como que antigas paixões, como que antigos amores, como que antigos relacionamentos, sejam eles positivos ou negativos, se interconectam na vida presente? Isso é um fato. E aí, no Livro dos Espíritos, Kardec, na questão 386, faz a seguinte pergunta para os espíritos. Olha só como é poética a resposta dos espíritos. Porque não tinha uma base ainda, uma base científica, uma base teórica para poder, né, conhecimento humano à época, para poder falar sobre isso. Pergunta Kardec: podem dois seres que se conheceram e estimaram encontrar-se em outra existência corporal e se reconhecerem? Olha que bonito, né? E isso acontece, irmãos. Né? Eu falo isso aqui, ó, quando eu reencontrei esse grupo aqui, o grupo do núcleo, isso é verdade, é como eu me sinto, é um reencontro, né? Eles dizem assim, os espíritos: reconhecerem-se não, podem, porém, sentir-se atraídos um para o outro, e frequentemente diversa não é a causa de íntimas ligações fundadas em sincera afeição. Ponto. Então, quando nós conhecemos alguém, olha que pessoa incrível, parece que conheço ela. Pode ter certeza que tu conhece. Inclusive, amigos, isso envolve uma dimensão da animosidade. Isso também é válido, tanto para um sentido positivo quanto no sentido negativo. Há um reconhecimento que atrai e há um reconhecimento que afugenta. Mas prosseguem os espíritos. Um do outro dos seres se aproximam devido a circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que na realidade resultam da atração de dois espíritos que se buscam reciprocamente por entre a multidão. Olha que imagem bonita, né? Estamos aí na multidão do mundo e as almas se conectam. Como é que se conectam? É pelo inconsciente. É por meio dessas experiências que estão gravadas. Então, se você conheceu alguém e na hora, mesmo com a pouca experiência presente nessa vida, e você se sente conectado, é bem provável, se isso é um evento bastante singular, diferenciado do que comumente você experiencia, tenha certeza que isso pode ser um reencontro. A dificuldade não é quando é uma afeição doce, terna e positiva. O problema é quando isso não é recíproco. Quando isso acontece num movimento de uma animosidade, uma dificuldade relacional. E aí, a gente pode resgatar um comentário que o Kardec fez lá no Evangelho segundo o Espiritismo, em que ele comenta sobre que, diz assim, né? Muitas vezes, há espíritos que seguem uns aos outros na encarnação, se reúnem na mesma família, no mesmo ciclo relacional, a fim de trabalharem juntos, pelo seu mútuo adiantamento. Eu lembro que quando eu fui estagiário de psicologia no Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal, nós atendíamos a família do Remi, que era uma família de 7 membros e todos eram músicos. Todos eram músicos. Os pais, os filhos, os avós, todos lidavam com uma vida dedicada à música e era muito bonito ver isso. Só que estavam lá por problemas relacionais, afetivos. Mas tinham algo em comum ali que os conectavam. Tinham compromissos juntos nesse campo, né? E possivelmente já vieram de encarnações anteriores. E aí o que acontece é que, às vezes, amigos, nós temos amores que foram nossos amores, né? E aqui no sentido amplo de amores. Só que eles estão reencarnando. Eles não estão com a gente agora. Eles são pessoas importantes, nos tutelam, nos orientam, nos cuidam, nos protegem. Mas também existem, amigos, aquelas condições em que a gente precisa revisitar nosso passado e agregar ao nosso mundo familiar almas em que nós ferimos ou que nos feriram. E no entre vidas, muitas vezes,
não é possível resolver essas questões, porque elas envolvem camadas de problemas que a alma não dá conta, mas a alma bebe a taça de fel e reconhece: eu vou ter que receber essa pessoa como filho ou filha. E vai ser meu pai ou minha mãe? Por que eu cito esses casos? Porque Emmanuel, num livretinho que ele tem, que eu até procurei aqui em casa, não encontrei, ele fala que, muitas vezes, pegando esse exemplo que a Guadalupe trouxe, de parceiros ou parceiras que, cansados da vida afetiva ou descompromissados do compromisso que firmaram quando se uniram em uma união estável, qualquer que seja a nomenclatura, uma união estável, reconhecida, e abdicam da possibilidade de amadurecerem um perante o outro, para além daquilo que inicialmente instigou o relacionamento, quando as máscaras ou as fantasias caem e a gente percebe: nossa, eu casei com essa pessoa não era difícil assim. Talvez ela fosse a gente que não sabia que ela era. Né? O apaixonamento, ele nos mascara em relação a como nós compreendemos quem é o outro. A essas projeções, muito bem colocadas pela Guadalupe, nós projetamos um ideal, nós projetamos uma expectativa que a pessoa não é. E o tempo da relação vai nos fazer reconhecer e perceber esses problemas. E esses, amigos, são os grandes desafios para nós conseguirmos nos melhorar. E quando nós abdicamos desse processo? E aqui não cabe nenhum tipo de julgamento, porque é a complexidade da vida. Afetivamente, pode escoar ou se desligar da casa e buscar o novo, novos ou novas parceiras, como forma de experiência, da experimentação. E isso traz consequências. Emmanuel fala assim: a mulher que foi enganada, na qual foi investida uma expectativa emocional, sexual e afetiva e depois é largada, retorna ao lar como filha, numa outra encarnação. Como a filha desajustada, a filha com dificuldades emocionais. Então, sem nosso relacionamento conjugal, se os nossos filhos e filhas, se os nossos pais ou mães apresentam problemas, às vezes mais sérios, comprometimentos emocionais, até mesmo psiquiátricos, não esqueçamos, amigos, que se nós estamos juntos com essas pessoas, com essas almas, né, enovelados nesse ninho familiar, nesse caldo afetivo e relacional, nós possivelmente somos corresponsáveis por aquela situação. Então, não existe o acaso nesse processo. Nós estamos vinculados com as almas que nós precisamos nos relacionar. E não pode ser um lugar da chamada compulsão à repetição, né? Nós repetimos os mesmos padrões, nós não darmos conta, não quero saber. Claro, todos nós temos os nossos limites, mas se nós somos espíritas, entendamos. Se hoje é pouco mel e mais fel no lar, ou se já tem mais mel e concórdia e um pouquinho de fel, é porque estamos nesse processo. E cada família é uma singularidade, um sistema singular que vai precisar buscar caminhos de autocompreensão e de cuidado mútuo, por mais difícil que isso seja. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho sobre essa questão, até que ponto a gente tem que ir num lugar de um compromisso afetivo. Até que ponto a gente tem que se sacrificar. Até que ponto a gente tem que estar em nome de uma ideia. Se eu estou no lar nessa condição, eu tenho que estar aqui e eu tenho que aceitar as coisas como são. Daqui a pouquinho eu falo um pouco sobre isso. Mas o que tu acha, Guadalupe? Eu acho importante, inclusive, tu depois elaborar, continuar isso que tu vais trazer, porque ainda mais dentro do ambiente religioso, espiritualista, né, ou ampliando, existe esse perigo, né, das pessoas entenderem que deve ficar em um lugar a qualquer custo. E também não é disso que se está falando, então, como tu trouxeste, até quando? Acho que é algo bem importante para que se trabalhe. E eu te ouvindo, né, eu trouxe uma outra pergunta ali
do Livro dos Espíritos, que eu vou compartilhar, e depois acho interessante tu trazer essa questão dos limites, né? Porque é milenar, né? Muito mais do que milenar, essa nossa busca, né? Que é algo que eu acho muito interessante, porque bem antes de Cristo, bem antes, né, do Pentateuco, se tinha já essa questão da procura pelos pares, né, que é essa forma nossa de, então, buscar a completude em nós. Então, retornando a esse assunto, e que eu acho importante frisar, porque enquanto eu não estiver o mais completa possível nessa encarnação, né? Não é completinha ali, né? Mas quanto mais eu estiver me trabalhando, mais eu vou conseguir realmente me relacionar. A partir daí, eu vou trazer aqui a pergunta, porque isso me lembra muito lá a época de Platão, né? Há muito tempo atrás, que também é de uma forma muito poética, como tu trouxeste, nos fala, então, dessa busca. Mas a questão 301 diz assim: dois espíritos simpáticos são complemento um do outro, ou a simpatia entre eles existente é resultado de identidade perfeita? A gente entra um pouco nessa questão que, como se fala das almas gêmeas, né? Então, essa questão da complementação. E a resposta dos espíritos, então, diz assim: a simpatia que atrai um espírito para o outro resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos. Se um tivesse que completar o outro, perderia sua individualidade. Então, aí, essa pergunta, ela se aproxima muito da que tu trouxeste. Eu acho importante aqui, porque traz a questão da individualidade, e isso é importante nós entendermos que estar na relação não é se indiferenciar com o outro. Então, é justamente na diversidade que nós vamos crescendo, e quando caem, claro que alguns pares, e quando eu falo pares, amizade, trabalho, tudo, relações, vão ter mais afinidade e outros menos, mas é nesse trabalho que se vai evoluindo. Mas é preciso que cada um saiba quem é, né? Que exista essa união, mas ao mesmo tempo essa diferenciação. Isso me levou muito a Platão, porque lá no banquete, ou simpósio, nós temos, então, o discurso de Aristófanes trazendo a questão do andrógeno. E trazendo, então, né, isso tudo dentro do sentido simbólico que a gente trabalha aqui, o ser que antes ele era completo. Né? Daí Aristófanes fala, tinha quatro pernas, 4 braços, 2 cabeças. Mas aí ele se achava, e ele andava pelo mundo, né? Super ágil, mas ele começou a se achar muito poderoso, enfim, estou trazendo aqui nas minhas palavras, e resolveu, então, invadir o território dos deuses, queria lutar com os deuses, e Zeus, depois de pensar, né, muito, refletir sobre o que faria, pegou a espada e, bom, cortou no meio, né? E aí, assim, o andrógeno se dividiu, né? Ficou, então, uma cabeça para cada lado, 2 braços, 2 pernas. Zeus ainda pediu a Apolo que, então, fechasse, costurasse ali a ferida, né? Fechasse a ferida, e deixasse, então, só uma aberturinha, que é o nosso umbigo, né? Nesse mito aí, nesse diálogo, e que virasse a cabeça, né? Então, que girasse a cabeça para que esse homem dividido pudesse olhar, então, para a sua ferida, o seu umbigo. E assim, nessa história de Aristófanes, então, saíram vagando pelo mundo procurando sua outra metade. Né? E aí depois conta que alguns morreram de fome, mas aí a outra parte continuava procurando. Então vejam, gente, isso é muito antes de Cristo, né? O quanto isso é arquetípico, quanto é algo que faz parte da nossa natureza, a busca pela completude e essa nossa dificuldade de entender o que isso significa quando a gente não
se trabalha mais, né? Então, acho muito bonita essa história do andrógeno, porque ilustra o quanto isso é parte de nós, e essa busca faz parte, mas que cada vez mais, Tiago, como tu está trazendo, como nós estamos trazendo aqui, a gente tem esse cuidado com a vida, né? Esse religere, essa atitude cuidadosa perante a vida, que nós continuemos buscando, mas buscando o amor, buscando compor com o outro, entendendo que tudo que eu fizer, né, o mal é a ausência do bem, era isso que eu ia falar, né, no sentido de que não é machucando o outro ou a mim mesma que eu vou estar me sentindo melhor. Então, que a gente entenda que essa busca, ela deve ser cuidadosa, respeitosa, com muita responsabilidade, e não por isso com menos leveza e alegria, né? Então, isso é muito interessante, porque quando nós nos afastamos do pensamento coletivo, e que nesse nosso mundo pós-moderno, no ambiente lindo da Terra, mas nem por isso menos pesado, porque a gente tem esse embate de energias dos irmãos que ainda estão vibrando em uma energia mais densa, dentro disso que a gente vai aprendendo realmente a se movimentar e a optar pelo bem. E não é fácil, né? Porque o corpo de carne, os instintos, eles estão ali. O Eros, né? Essa força que é de relação, mas ela também nos pega por trás às vezes, né? Nos pega, dá uma rasteira e realmente coloca em situações muito complicadas. Mas aí tem o lado bom, nos desacomoda, né? Então, quando acontece esse tipo de desacomodação nos relacionamentos afetivos propriamente ditos, o que eu vou fazer com isso? Aí eu lembro daquela máxima alquímica: não reprimirás, não atuarás. Então eu vou olhar para isso, o que está me arrebatando lá no outro? O que é isso que está me tirando de todos os valores que eu tinha e ainda tenho em mim? E às vezes suportar esse conflito, trabalhar isso, recolher aquelas partes que estão projetadas no outro, é feito com muita dor psíquica, mas traz um engrandecimento da psique sem causar um dano maior, que pode ser reparado, claro, mas que acaba machucando a todos, né? Então, Tiago, não sei se nesse momento tu quer retornar essa questão de até que ponto, porque isso eu acho bem importante, até que ponto, como é que funciona, né, nessa complexidade que somos nós. Porque tem relacionamento, seja pai, mãe, filho, trabalho, marido, mulher, companheiro, que são muito abusivos, que são muito difíceis, né? Então, até que ponto ficar nesse lugar e auxiliar? Até que ponto entender que eu não estou auxiliando? Como é que funciona isso? O que tu acha? O que a gente pode falar a respeito? Tem várias coisas importantes que nós estamos trocando aqui. Eu acho que a primeira que a gente precisa falar, a partir dessa imagem mítica que você traz, né, do andrógeno, ou da busca do outro como complementariedade que nos dará a nossa totalidade, né? A gente sabe desse conceito conúncio, né, da união de elementos e como isso é importante para o desenvolver da alma e que muitas vezes, por exemplo, no campo afetivo, o ato sexual, a busca sexual, ela é uma antevisão bastante ainda limitada do que é essa conúncio, né? Que é a conúncio no movimento da própria alma em relação aos seus próprios conteúdos para se tornar mais integral, mais plena. Então, muitas vezes, nós, de fato, projetamos no outro uma idealização ou até mesmo uma responsabilidade, já que eu não sou capaz de me amar, quando eu tenho medo de amar. Tenho medo de amar. Me vejo fraco, me vejo vulnerável,
não me vejo senhor de possibilidades que eu possa me qualificar para esse amar. Então, já que eu não tenho amor, o outro passa a ser um lugar não da troca saudável. Quando se troca, há uma ambiência relacional que se nutre mutuamente, mas passa a ser lugar de posse em que o outro precisa me alimentar. Tem até uma canção em que diz que vem e me salva da solidão, eu preciso de você. Como uma súplica das almas frágeis, inquietas e que apaixonadas reivindicam do parceiro ou da parceira esse lugar de me nutra. Quase uma imagem bastante infantil psicologicamente, né? Me nutre, me alimenta, me aquece, me dê aquilo que eu não sou capaz de construir por mim próprio. Então, veja que quando a gente pensa em relacionamentos, é uma dimensão também das nossas vulnerabilidades e de como nós muitas vezes reencarnamos, e esse ponto é importante. Amigos, muitas vezes o que nos falta nessa vida pode ter sido usurpado em outra existência. Então, às vezes me sinto muito só, me sinto muito sozinho, não consigo me relacionar com as pessoas. Talvez, em outro momento, você não tenha se relacionado de uma forma a estabelecer laços profundos com as pessoas, mas dimensões muito superficiais, que hoje a vida te convoca para uma experiência emocional e relacional mais qualitativa, mais referenciada em valores de fato, em que você se sinta pertencente, em que você valore o outro naquilo que ele é. Muitas vezes já vi histórias assim, né? Talvez vocês também, amigos, de homens e mulheres que renascem e dizem assim, como eu ouvi uma vez de uma moça, que eu desde pequena parecia atrair os olhares dos meninos. Eu lembro que eu era pequena e no dia dos namorados, a escola, vários meninos vinham me dar presentes. Eu não os conhecia. E isso se repetiu na adolescência e eu me vi meio que às vezes perseguida por meninos que se encantavam por mim, que se apaixonavam por mim. E adulta, eu já casada, recebia telefonemas de pessoas que eu havia conhecido na minha adolescência, de se dizendo casadas, mas que nunca haviam me esquecido. O que é isso, gente? O que é isso? Ela entende, e ela dizia, que possivelmente havia algo nela que atraía as pessoas, mas se a gente for pensar espiritualmente, e não era uma pessoa que se expunha, o que existia na psique dessa pessoa que fazia com que ela fosse procurada nessa intensidade? Né? Deve ter algo muito peculiar na história desse espírito, ou espíritos que passam por essas experiências e que repousa lá no mundo psíquico delas. Imagens, né, imagens possivelmente carregadas de afetos, experiências, talvez traumas, associados a essa vivência no campo tão diverso e multiforme que é o campo das emoções e dos sentimentos. Oportunamente, essa jovem teve a oportunidade de saber que ela havia, em sonho, ela disse que tinha imagens parecidas. Foi uma mulher que, na verdade, viveu a sexualidade de uma forma muito, muito, muito intensa, sem vínculos com ninguém. Então, essas imagens, essas experiências, amigos, elas parecem que se reúnem às vezes em complexos, e até complexos psíquicos, né? Esses agrupamentos de experiências afetivas e que nós temos relacionados a um tema, e o tema da sexualidade, para algumas pessoas parece que isso permanece de uma forma muito vívida, né? E é interessante que isso parece que ecoa, isso vibra de tal forma em que nós, como no caso dessa jovem, um caso que me chamou muita atenção para pensar sobre essa constituição de uma alma que reencarna e parece, na verdade, procurada não por quem ela é agora, mas há um magnetismo de algo profundo e forte nela, associado a experiências passadas,
e que ela depois passou a entender que eram questões associadas a uma sexualidade que não foi vivida com saúde, mas que permanece acoplado nela. E ela tem que lidar com isso. Imagina ter que lidar com isso, né? Constantemente cortejada, constantemente assediada e sustentar essa luta, porque não é uma luta fácil, né? Ao mesmo tempo, voltando a um tema que a querida Guadalupe nos pensou, e aí? Nós estamos em relacionamentos, sabemos conscientemente dos nossos compromissos desses reencontros. Como é que a gente lida com isso? Quais são os limites até onde a gente vai nesses processos? E aqui que nos ajuda é Emmanuel. Emmanuel diz assim, que cada um de nós faça suas próprias reflexões e vá até os limites que considerar os seus próprios limites, né? Se depois de tanto esforço, tantas possibilidades, e para salvaguardar a dignidade familiar, para salvaguardar sua própria dignidade, e muitas vezes, amigos, em campos mais provacionais e expiatórios, para salvaguardar a própria segurança pessoal, a sua integridade emocional e física, talvez seja melhor, por agora, interromper esses processos. Quando os espíritos falam sobre não separar, né, está na unidade de passagem evangélica, e os espíritos problematizam sobre isso, não separar o que Deus uniu, ou, vamos na linguagem espírita, não separar o que as leis divinas aproximaram para compromissos afetivos. Não separar esses processos. Isso é absoluto, gente? Isso não faz sentido ser absoluto. Porque há certas situações em que o amor já morreu. Um lado talvez ainda ame, ainda cuide. Mas se o outro não faz isso, o que está frutificando nesse processo? Relacionamentos, amigos, são processos para crescimento. São processos que devem frutificar no curso de uma história, de uma encarnação e várias outras. Se aquilo já morreu, o que une a vida, do ponto de vista divino, é amor. Se isso se perdeu, se isso se afastou em um dos pares, por que se sustenta? Não existe nada de dogmático na doutrina espírita. E no campo das relações, não há receita pronta. Então, que cada um de nós faça uma reflexão em torno daquilo que vivencia, daquilo que acompanha e que vê, e que pense sobre o que é esse lugar relacional vivencial quando os frutos e a árvore secou. A figueira seca, ela é uma boa expressão para a gente pensar sobre relacionamentos. Uma vez eu conheci uma amiga, né? Nós nos conhecemos nos estudos, na doutrina, e um dia ela disse assim, eu estou sustentando um casamento há muito tempo e eu estou tentando avançar, eu estou tentando amadurecer, estou tentando trazer o relacionamento para um caminho de mais compreensão, de uma dimensão afetiva, amorosa, que transcenda apenas o sexo, para algo que nos faça caminhar para aquilo que Emmanuel e Joana de Ângeles dizem sobre por trás de uma relação conjugal existe um laço de cooperação, de simpatia, de entendimento, e que conduz a alma a patamares novos em um relacionamento, não só em uma dimensão sexual. E ela dizia, eu estou tentando ir por um caminho, mas ele quer ir por outro. E hoje eu vejo que por mais que oferte, o outro não deseja, o outro não quer. Longos anos, terapia, autorreflexão, para tomar uma decisão. E isso diz respeito a ela. Não é um receituário, amigo. Vocês abrirem o Evangelho, abrirem o Livro dos Espíritos, qualquer obra, não vai ser dito a você, não, você tem que ficar até o fim.
Não, você tem que sustentar essa luta. Emmanuel pondera se aquilo que está animoso ainda, aquilo que está ainda problemático, não foi resolvido e você já está esgotado de forças emocionais, psicológicas para lidar com aquilo, ficará para frente. Mas é importante respeitarmos os nossos limites, porque temos que ter cuidado com uma falsa humildade, dizer sim, sim para tudo. Anular um relacionamento em nome de uma suposta dívida. Há uma dívida. Todos nós somos endividados. Agora, submeter nossa dignidade, sacrificar certos aspectos que alcançam a nossa dignidade pessoal, anular-se em nome de algo que. Onde é que a alma está produzindo aí? Não está produzindo nada. De que adianta perder a alma e manter um relacionamento? Estou abrindo coisas aqui, amigos, que eu quero que vocês pensem no campo da complexidade do que é compromissos e relacionamentos afetivos. Porque qualquer escolha que nós façamos sempre será nossa responsabilidade por essas escolhas. E no campo da doutrina espírita, é muito mais algo que reflete em torno da nossa consciência e a capacidade que nós temos de compreender as coisas e as decisões que possamos tomar, mas que nós busquemos sempre qualificar essa experiência relacional em torno: o que eu estou fazendo? Estou fazendo até onde eu posso ir? Estou oferecendo aquilo que eu tenho aprendido, lido, experienciado nas relações? Então vejam, nós estamos tocando no tema hoje, que é talvez um dos temas centrais da experiência humana, e que às vezes a nossa persona na casa espírita, a nossa persona na vida relacional com as pessoas, mesmo na família extensa, não sabem das agruras e das dores que vivenciamos dentro de casa. Os filhos ingratos, que é um outro tema também. Então, assim, vejo que há uma complexidade na nossa intimidade em torno do que nós sentimos, do que nós vivenciamos, e de como cooperar para uma ética que estimule possibilidades novas para crescimento próprio e mútuo, né? Porque a destinação e o sentido da vida é crescimento. Ninguém reencarna apenas para sofrer, ninguém reencarna para se anular, ninguém está reencarnando para se sacrificar em um sentido último em que mata a alma. Nós temos que viver para sermos saudáveis. Nós temos que viver para amadurecermos psicologicamente. Estou falando muito, né, Guadalupe? Mas é interessante, né? Tá interessante, e a gente vai se envolvendo e se empolgando com o assunto, e muito, muito bom o que tu trouxeste, Tiago, porque isso também é bem importante, o fato de que não existe fórmula. Não existe fórmula mágica, nós somos essa complexidade. E outra questão, e é uma frase do Jung que eu já repeti muitas vezes, e não ipsis literis, que a nossa vida, nós que temos que viver. Quando nós morrermos, ninguém vai morrer por nós. E eu trago isso com essas questões de persona e de preocupação com o que os outros vão pensar, porque muitas vezes, trazendo isso para as questões de ruptura, principalmente, né, onde tem um apelo do coletivo para que se mantenha um verniz social daquela família margarina, das amizades, né, de refrigerante, enfim. Porque muitas vezes, seja qual for a situação, essas situações ainda mais, eu acho mais dolorosas, de rupturas entre pais e filhos, né, mães e filhos, enfim, porque muitas vezes romper é amar muito mais do que ficar, né? Muitas vezes esse afastamento, ele justamente ele preserva os dois polos dentro do melhor que podem fazer, né? Complementando o que tu está trazendo, do melhor que podem fazer nesse momento. E em relacionamentos muito comum, né, onde existe essa codependência, quando um dos parceiros, então, é drogadito, ou alcoolista, ou tem outra compulsão por jogo, enfim,
a ruptura, quando a contraparte já não aguenta mais ficar naquela dinâmica, tentando alguma saída para que o parceiro ou a parceira consiga, né, se mobilizar. Às vezes a ruptura ele é um ato de extremo amor, né, para que realmente dê a chance, então, para a pessoa despertar. O que eu estou fazendo na minha vida? A única pessoa que estava aqui comigo agora me abandonou. Então, estou trazendo esse exemplo, me abandonou entre aspas, né, gente? Esse exemplo para que a gente entenda que cada um, como o Tiago trouxe, a cada um vai ser uma solução. E uma solução que eu digo solução de self, de espírito. E nós temos que entender esses limites, podemos conversar, pedir conselhos, fazer um atendimento fraterno, enfim, a terapia, ótimo, mas no final das contas depende de nós a decisão. E nós precisamos entender isso, que nada que acontece na nossa vida acontece de forma a nos prejudicar. Então, são essas situações que vão nos possibilitando que a gente realmente vá evoluindo, vá se engrandecendo enquanto ser espiritual. Só que isso vem com dor. Mas aí, como diz Joana, né, quando trabalha lá no Plenitude, e vai trabalhando as questões do sofrimento, o sofrimento, ele é opcional. Como é que eu vejo toda essa dinâmica? O que eu posso fazer com isso que está acontecendo? Não tem saída agora, mas o que eu posso fazer para não me violentar e não abandonar a pessoa que está relacionada com isso? E, enfim, cada um de nós vai fazendo as suas reflexões, mas realmente cabe a nós a decisão. E para aqueles de nós, seja relações familiares, de pais, filhos, mães, avós, enfim, seja relações profissionais, e principalmente seja relacionamentos afetivos, nós não podemos culpar o outro por termos ficado ou por termos ido. Né? Então, isso é importante. Existe sempre a responsabilidade de cada um, mas eu preciso entender que a vida é minha. Claro que isso parece um tanto duro de falar, e claro que existem situações da vida que nos constrangem a certas dinâmicas que a gente não tem muito por onde se mobilizar, mas isso eu trago de uma forma simbólica, e aí eu vou lembrar Viktor Frankl, que mesmo não tendo como meu corpo sair daquele local, mesmo assim eu ainda posso, meu corpo, que eu digo é o espírito, né, imortal encarnado, eu ainda posso escolher como eu vou vivenciar aquela situação. Né? Lembrando que Viktor Frankl, então, no campo de concentração, no campo de concentração nazista, teve uma experiência duríssima, limítrofe, e mesmo assim ele trouxe essa obra belíssima e traz a sua experiência, e fala isso, que a liberdade de tu pensar e agir por ti, ninguém tira, né? Quando se fala do ser psicológico. Pode isso levar a extremos de morte do corpo físico? Sim, no caso do Viktor Frankl, isso era, né? Era o dia a dia, mas mesmo assim ele podia escolher. E ele trouxe um trabalho assim que até hoje reverbera, e é difícil da gente entender a sua magnitude de tamanha beleza do que ele fez com aquela experiência extremamente complicada. Né? Então, a gente sempre pode escolher, e não é com dureza que eu falo isso, porque eu sei que muitos de nós, a gente fica realmente restrito, constrangido às situações da vida que são difíceis de se mobilizar. Né? É da nossa natureza, no sentido das questões de provas e expiações. Mas, mesmo assim, nós podemos escolher como vivenciar aquela experiência. Então, isso é muito reconfortante. Mas, para isso, né, Tiago, a gente precisa se perceber realmente nessa realidade maior. Porque senão a gente se desespera. Né? E não há por que ter desespero
E não quer dizer que a gente não vá chorar, enfim, e fazer toda essa elaboração, porque Deus é puro amor. E é isso que a gente está aqui aprendendo a vivenciar e a sentir esse amor pleno que já é e já está. Então, é importante que a gente tenha uma honestidade, né? A base da montanha da alma, que é a humildade, isso é, onde é o meu lugar? Onde é que eu estou nesse processo? Né? Qual é a base primeira de referência em que eu vou estar buscando novas possibilidades para viver na vida, né? E a gente precisa entender, amigos, que muitas vezes, uma história interessante, a jovem, uma amiga, ela dizia assim, Tiago, eu já estou casado há tanto tempo, estou com os 2 filhos, mas o meu primeiro namorado da infância já se passaram 25 anos e ele só fala de mim. Ele não me esquece. Ele tem uma fantasia que um dia eu vou voltar a morar no Mato Grosso e ele vai me reencontrar, nós vamos nos casar. Olha que interessante, olha a fantasia que ele tem. E ela, por ser espírita, acredita que são essas vinculações, amigos. Às vezes, padrões de relacionamento que nos vinculam de alma a alma, às vezes por um bom tempo. E um dia um pensa assim: não, eu não quero mais esse caminho, quero mais. Não, eu não quero essa vida dessa maneira, eu quero um outro caminho. E em um dado momento, alguém vai querer seguir um caminho para cá, o outro não vai querer continuar e quer manter um padrão. Então, fica vívida uma experiência de um passado distante que está ali, parece. Não, mas já isso aparece muito em reuniões de atendimento espiritual, né? Não, ele está com essa carinha aí, ela está com esse rostinho tristonho aí, mas ela foi tal pessoa. A gente sabe quem ela é. No campo dos afetos, ainda há em nós essas imagens do que nós fomos no passado e que inconscientemente o outro, que era parceiro, ainda busca essa vinculação. Nessa história muito peculiar e interessante. O rapaz vive ainda vinculado a uma história espiritual de um passado, de um passado distante, do qual ele alimenta e que ele reviver aquela experiência específica, e a parceira do passado está seguindo um outro caminho. Então, o tipo de afeto, o tipo de emoção e de sentimento, muitas vezes, que sustenta certos relacionamentos, se não for um amor que vai se transubstanciando, vai se ressignificando, são uniões, amigos, que tendem a morrerem no sentido de perder o seu sentido. Quando falamos aquele momento, não para deixar ninguém preocupado, mas reflexões são importantes e saudáveis no campo desse tema de hoje. Quantas não são as mulheres, amigos? Até por essa herança atávica, histórica, que nós temos do machismo e do patriarcalismo, né? De mulheres se submetem a relacionamentos em que elas se apagam, onde não são valorizadas, onde não se sentem amadas, não se sentem ouvidas, não se sentem protegidas, não sentem, na integridade da alma, um fluxo de uma afetividade companheira, protetora, dialógica. As relações, amigos, por excelência, aqui estamos focando na conjugalidade ou nas relações amorosas, mas isso vale para as relações diversas. Elas têm que ser sempre cuidadas, elas têm que ser cultivadas, elas têm que ser avaliadas e reavaliadas constantemente. Nós temos que ampliar nossa capacidade de compreensão sobre como é que está esse fluxo, como é que está esse relacionamento, o que está nutrindo esses espaços. Tem muita fantasia, tem expectativas falsas. Eu conheço de fato quem é o nome do parceiro. Às vezes as pessoas passam muito tempo juntas e um dia um resolve fazer terapia. Isso acontece. E aí, como na terapia, ele começa a ver dimensões da relação que ele não enxergava, ou que ela não enxergava. Mas eu estou casado com essa pessoa mesmo.
E essa descoberta, que é saudável para o campo de consciência relacional, conjugal, é uma possibilidade que desafia, mas é um chamamento a um lugar novo, né? De amadurecer, de qualificar a relação. Quando nós pensamos na individuação, amigos, como um processo de lucidez, de aquisição de consciência para o espírito, isso se dá a partir de uma dimensão dialética para a vida. É nas relações. Nós precisamos das relações como esse tempero que nos experimenta e nos testa nessa capacidade de amar, de sentir, de amadurecer. Eu sou uma pessoa muito pacífica. Aí descobre que no trânsito vira um bicho, né? Ou eu sou uma pessoa muito misericordiosa, mas quando é ferido não consegue perdoar. Eu acho que eu estou conseguindo amar muitas pessoas, mas quando é traído e abandonado, parece que é ferido em um lugar em que ele percebe, não consigo amar essa pessoa da forma que eu imaginava. Perceba, a experiência é um termômetro importante para sabermos onde é que nós estamos na nossa capacidade de compromissos, de relacionamento. Porque nos relacionarmos estando tudo bem, é fácil. Mas se uma relação está sempre tudo bem, ou são almas excelsas, que não está no campo comum da jornada humana, ou tem algo errado. Tem algo errado acontecendo. Tem que se pensar sobre isso. Não quero botar pulga na orelha de ninguém em relação a isso. Em relação, né? Tá tudo bem, mas é porque problemas existem. Nós somos almas imperfeitas, nós nos irritamos, nós nos chateamos, nós nos decepcionamos, nós não queremos, às vezes, estar com companheiro ou companheira. E como é que é isso? Né? Como é que é isso? Faz parte, e tem as frustrações, tem as dificuldades, e é assim que a gente cresce. É nesse processo que a gente cresce. Então, as uniões saudáveis e verdadeiras, e isso é muito importante para esse encontro de hoje, as uniões que podem se tornar saudáveis e tornar muito verdadeiras, elas bebem, amigos, se nutrem de experiências amorosas. Né? Cuidado, escuta, paciência, pedido de desculpas, né? Acolhimento. Então, veja, viver isto no campo das virtudes, das bem-aventuranças, que são máximas de expressões do campo relacional, é um desafio. Eu me recordo de um trabalhador espírita que, quando trabalhou com Chico Xavier, né, em Uberaba, e na entrevista ele chorava assim, e dizia: eu queria muito ter sido como ele, mas eu não conseguia amar as pessoas como ele amava. Porque a capacidade de tolerar o outro, a capacidade de acolher o outro, a capacidade nossa de lidar com as frustrações, de ser contrariado, que são essas dimensões em que o nosso ego vai sendo meio que testado, né, mordido, ferido, e nós reagimos à vida, é essa imagem arquetípica muito interessante sobre o martirológio do Cristo. O ego sendo testado, ferido, humilhado, ultrajado, porque isso é a nossa experiência. Quando nós somos destratados por alguém, quando nós somos esquecidos por alguém, as nossas experiências de traição, nossas experiências de abandono, nossas experiências em que nós dizemos: não fui amado nessa experiência. Dói, não dói? Dói. Mas o que nós vamos tirar disso? A alma tem que crescer a partir dessas experiências. Esse é um fundamento primeiro, essa é uma perspectiva prospectiva em relação ao que nós estamos fazendo dos cravos que nos ferem a alma. O que vou fazer desses processos? Então, sentimentos de fracasso, de menos-valia, as nossas desesperanças, as nossas faltas de forças, são condições em que a alma é visitada. Isso não é um problema. Isso mostra o quê? As nossas limitações. Mas é a partir disso que a gente pode estar construindo dimensões novas para o nosso fortalecer relacional, a nossa forma de que, eu quando sou contrariado, eu fico muito irritado. Quando a minha parceira, meu parceiro não atende o que eu quero, eu fico sem falar com ele. O meu filho fez isso, fez aquilo.
Eu fui educada de tal forma em que eu me vejo desprovida de habilidades de abraçar, de ser lúdica com o filho. Isso é outra dimensão complexa do processo, né? Nós trazemos essas nossas experiências constitutivas da nossa subjetividade, das nossas relações primárias, que elas vão aparecer nas nossas relações, sejam elas conjugais, sejam elas nas relações com os nossos amigos e com os nossos filhos. Então, o nosso inconsciente é esse universo vivo de questões que precisam também ser observadas, né, no campo da vida. E, para passar para a querida, a gente está falando muito, né, querida? A gente precisa lembrar uma coisa que Emmanuel falou lá no livro Vida e Sexo. Ele fala assim, eu peguei esse trechinho, que é importante falar disso, porque diz assim, o espírito, conquanto em muitas situações agrave os próprios débitos, dispõe da faculdade de interromper, recusar, modificar, discutir ou adiar transitoriamente o desempenho dos compromissos que abraça. É o nosso livre-arbítrio, amigos. Em muitos lances da experiência, é a própria individualidade na vida do espírito, antes da encarnação, que já sabe que encarará um casamento difícil, na instância física, chamando para si próprio o parceiro ou a parceira de existências pretéritas para os ajustes que lhe pacificarão a consciência, à vista de erros perpetrados em outras épocas. Reconduzido ou reconduzida, porém, à ribalta terrestre e assumida a união esponsalícia que atraiu para si mesma, lembra a união? Questão 386, né? Almas que se buscam na multidão, se percebe desencorajada, frente às dificuldades que se desdobram à frente. Por vezes, o companheiro ou companheira volta ao exercício da crueldade de outro tempo, seja por meio do menosprezo, do desrespeito, da violência ou da deslealdade. E o cônjuge prejudicado nem sempre encontra recursos em si para se sobrepor aos processos de dilapidação moral de que é vítima. Olha que síntese que ele faz, né, de situações e de relacionamentos que são presentes, estão aí, né, estão na vida. Né? Serviço de atendimento à mulher, as varas específicas de cuidado e violência da mulher, né, as varas de família. Veja, a sociedade se organiza a partir de demandas sociais, de demandas que estão aí, né, na ambiência na ambiência doméstica. Nós temos muito a fazer, amigos. Temos um longo percurso e que a gente possa pensar que a gente tem um caminho importantíssimo. E aqui são minhas palavras finais, eu vou passar para a Guadalupe, tá, querida? O amor, amigos, ele é uma seiva que ele nutre as relações. Ele é um calor importante que acolhe por meio de palavras, de gestos, de atos, né? Ele é um movimento que consagra o que de mais belo há na vida. Né? Protege, ele alenta, ele cuida, mas ele é um lugar ainda de uma experiência nova para a condição humana, porque se o nosso amor ainda, no espectro ainda, ele é muito primitivo, ele é muito egoísta ainda, né? Nós temos que pensar em formas mais venturosas de ampliar esse conceito para as nossas experiências. E ninguém menos do que Jesus nos mostrou esse caminho. Se olhamos as páginas dos evangelhos e vemos a forma como ele se relacionava com as pessoas, ali a gente compreende dimensões profundas de uma amorosidade que era orientadora, cuidadora, que alertava, mas que libertava. Então, que a gente pense sobre a nossa história de compromissos, as nossas histórias relacionais, e que a gente pense em beber nessas fontes como forma de qualificarmos a nossa vida e sermos mais felizes, mais lúcidos, na medida do que for possível. Querida, falei muito, né? Mas eu sou um encerramento. Que interessante, que bonita as palavras. Estava ouvindo as histórias antes de trazer essa reflexão e lembrei de toda a série da Luiz, né, do mundo espiritual, como traz essas histórias, também vão todos os ensinamentos permeando dessas histórias ligadas
aos relacionamentos, né? Muitas vezes com intrincados, com complexos jogos, né? Um teatro da vida, que mudam os personagens e ele vai nos narrando, antes era assim, agora é dessa forma, e como vão se desenrolando essas teias densas, essas energias, e pouco a pouco vai, então, todo aquele núcleo de espíritos afins vão caminhando realmente para um lugar mais completo, né, de mais luz, ainda numa caminhada muito extensa, como todos nós, mas também trago aqui porque fica esse convite para reler André Luiz, ou ler André Luiz, porque tem muitas reflexões muito profundas e importantes a respeito dessa dinâmica dos relacionamentos. E dentro disso que nós estamos trazendo, também encaminhando para o fechamento, né? Mas eu acho importante o que a mentora traz. Começa de onde está. Então, muitos de nós, depois de lidarmos com essa realidade que a gente conversa aqui, nós nos enchemos de reflexões, que bom, mas de muita culpa e de muita paralisia, ou de uma falsa ideia de que nós não temos o que fazer. Então, sempre nós temos o que fazer, muitas vezes não é algo realmente do ponto de vista da materialidade nesse momento, mas um novo padrão de pensamento, uma nova forma de se posicionar frente a essas questões complexas, mas importantíssimas, nos relacionamentos que nós temos na vida como um todo, sempre é possível. E que seja essa mudança guiada pelo onde é que está meu valor, o que tem sentido nessa vida. E se nós estamos aqui justamente estudando as obras da codificação, simpáticos ao mínimo, né, a Joana de Ângeles, nós entendemos que o valor maior é o amor. Que os valores maiores, eles estão nesse embate entre forças de nos trabalharmos e realmente irmos a pouco formando essa família universal, fraterna, de puro amor. Né? Então, a caminhada é longa, mas a gente começa de onde está. É importante lembrar as forças da alma, pensamento, sentimento e vontade, para que a gente mude, então, o padrão de pensamento, envolva ele em um sentimento de igual valor e, com a nossa vontade, nos impulsionemos para um outro lugar simbólico, psíquico, mas nos colocarmos, por mais difícil que seja a situação, entendendo que Deus nos ama do jeito que somos. Ama aquele irmão que tanto nos incomoda do jeito que é. E a nós também. Então, que comecemos trabalhando o nosso auto-desamor, entendendo que nós somos amados assim, né? E a partir daí que a gente vai seguindo em frente. Então, finalizando, não sei se tu quer trazer alguma coisa, Tiago. Eu quero só fazer uma frase para o fechamento. Eu queria só ler alguns versos de um poeta que eu gosto muito. E eu não sei se ele é espírita, não sei se ele é reencarnacionista. E ele fala assim, né? Eu esperei tanto que eu não esperaria nem por mim. No sinal do céu, no telefone que tocaria, e pela porta de trás da casa vazia, eu te veria e mal me reconheceria. Noite sozinho, noite sozinha, lembra? Tudo antes de ser. Eu tinha outro nome, você também, mas um dia na rua eu te vi e algo reconheci. Depois de meses chego a ti, eu choro, eu rio maravilhado. Tua cor, você em mim. Tua brisa é o caminho do meu coração. Me leve, eu vou até o final. Me espera, eu vou. Os nossos compromissos, os nossos reencontros.
as nossas possibilidades de redenção. Que a gente possa, amigos, construir identidades novas, espirituais novas. Que a gente possa fazer valer o conhecimento que se instrumentaliza por meio da prática e que se colore, adquire tintas vívidas do amor, das possibilidades de sermos melhores. Ninguém não está nos cobrando isso. Deus não nos cobra isso. Os Espíritos nos cobram isso. Que seja uma jornada mais leve. Amar tem que ser leve. Cuidar tem que ser, às vezes é difícil, mas não seja um peso. Chega do fardo de culpas. Vamos pensar em responsabilidades. Vamos pensar em possibilidades regenerativas. Né? Emmanuel dizia, fora da caridade não há salvação, e fora do amor não há reparação. É pelo caminho do amor que a gente repara, que a gente simboliza, que a gente conecta, que a gente possa fazer mais, tá bom? Obrigado. E você, querida? É isso, uma vida leve, com liberdade de expressão, não colonizando o outro, uma vida com alegria, mas nem por isso menos profunda, como Jesus nos ensinou. Então, eu deixo aqui o meu abraço a todos. Tiago, quem é o poeta? A Marluce está perguntando. O poeta chama-se Hélio Flanders, ele é um músico. Eu vou botar. É muito bonito, né? Hélio Flanders. É uma música chamada Pelo Amor do Amor. Lindo, lindo. Nossa. Tá, né? Nosso abraço a todos. Nosso muito obrigado por ficarem conosco aqui, compartilharem desse nosso amor pelo toda a obra da codificação, mas amor pela vida, né, e amor por Deus. E deixo para vocês, então, essa frase da Joana de Ângeles, e ela diz: ama sem aguardar resposta, serve sem pensar em recompensa. Que a gente viva a nossa vida leve e profundamente, e que sempre, na dúvida, nós já saibamos a resposta é o amor. Paz e bem a todos e até a próxima. Tchau, gente. Muito obrigado.